Galera, beleza? Meu nome é Gustavo e nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você não ter mais dúvida nenhuma em como fazer GraphQL com Elixir, como você configurar query, como você tratar erro e como você fazer diversas coisas, inclusive organizar o seu código. Então fica até o final, o vídeo vai ser longo, mas eu te garanto que vai valer toda a pena. Então, antes de começar, o que você precisa de fazer? Aqui eu gerei um projeto chamado StoreL, porque é um e-commerce que a gente vai desenvolver, que aqui a gente tem a questão da Webpack, que a gente está removendo o Webpack, está removendo o HTML e já está dizendo que o ID sempre vai ser binário. Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente faz dessa forma, o que acontece? Você não precisa ficar setando primary key, então isso enche o saco, eu não gosto de fazer isso, então é um código que para mim é desnecessário no dia a dia, então por isso que eu já executo esse comando. Feito isso, você vai entrar no seu projeto e vai abrir o VS Code. Por que a gente já vai começar no VS Code? Porque a gente vai fazer muita coisa. E a primeira coisa que a gente vai começar é a questão de fazer change sets. Então você não vai ter mais dúvidas em como você faz change sets agora. Você vai saber fazer coisas avançadas com change set e você vai saber organizar o seu código para ter um melhor proveito no dia a dia com a questão de performance, com a questão de decodificar, criando relacionamentos com change set, beleza? Então tá certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um terminal aqui. Geralmente o meu VS Code está dando esses problemas, então vou abrir novamente. E eu vou fechar também a minha câmera porque você já me viu, já viu meu rostinho bonito e vamos codificar, que é o que interessa agora. Então tá certo, tá aqui o projeto aberto que a gente criou. E como é que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma entidade, um contexto de customers. Eu acho que eu tenho vídeos explicando como que funciona contexto. E aqui a gente vai fazer um generate context. E aqui a gente vai chamar de customers. E no caso a gente vai ter os campos de e-mail, first name, last name. E agora a gente vai ter também a questão de ter, acho que eu vou colocar password, sim, qualquer coisa depois a gente já faz essa validação também, password, hash e role, para no caso uma hora a gente precisar de fazer autenticação. Acho que faz sentido? Vamos colocar todos, vai. Tá certo, aqui a gente acabou de fazer a criação. Em primeiro lugar que a gente vai se atentar é a questão dos migrations. Migrations é onde a gente cria as entidades no banco de dados e remove. Então aqui o que a gente vai fazer no nosso migration? Nesse caso em específico, o nosso migration, você pode perceber que ele já vem aqui mapeado com o usuário, vem o contexto. A gente vai colocar que um campo que vai ser único na nossa tabela de customers vai ser o de e-mail. Então, para isso, você pode usar o create, passando aqui a tabela, e no caso, o campo que a gente vai setar como único, que no caso é o e-mail. Tá certo? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer com essa entidade para começar a utilizar ela como primary key, como utilizar ela com os melhores dados. Eu acho que aqui está o suficiente. Eu não ia fazer, não estava programado, mas vou acabar fazendo, que é a questão de colocar o Argon2 e explicar também como que funciona a questão de criptografia de password. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui para as dependências, que eu já vou mudar para 1.10 no Elixir. E agora o que você pode fazer é duplicar uma das dependências e aqui você vai colocar Argon2 Elixir. E a versão que a gente vai usar vai ser a 2.0. Então é só isso que você vai fazer agora. Mixdeps.get. E agora a gente vai para a pasta onde você criou aqui o customers. E agora a gente vai manipular os dados de change set aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a criar algumas validações. Não vou fazer autenticação agora com GraphQL, não é tão difícil também, mas você entendendo muito de change set e o que eu vou te passar aqui vai ficar muito fácil fazer isso. Então a primeira coisa que você pode fazer agora é abrir um EX, um terminal interativo. Antes de terminar, vamos fazer um ecto.setup. O setup, o que ele faz é rodar o migrate
e rodar o create, e será que vai demorar? Bom, já que está demorando, vamos adiantando. Deu timeout, beleza. Vai criando aqui que eu vou usar os seeds. Então, algo que é interessante, que você vai utilizar bastante e faz sentido utilizar bastante, é os seeds. Por que que faz sentido usar? Provavelmente ele deu erro aqui porque ele tentou criar e não conseguiu. Então, vamos usar o reset, que vai resetar, vai fazer todos os mesmos comandos, só que deletando o banco de dados. Por que os seeds? Porque os seeds é onde você vai começar a e você pode começar a ter modelos de dados para o seu sistema. Então aqui no Customers a gente tem aqui o Create Customer. E se você for perceber, peraí, Migration Create, ele conseguiu dropar, mas aqui ele deu algum problema. Vamos ver qual que é o problema que ele deu aqui. Então aqui eu passei no caso o Create, e depois de ter passado o Create, eu esqueci de falar que é uma entidade única. Então aqui é só colocar no caso Unique Index, que aí a gente resolve esse problema aqui. Então não foi erro de banco de dados não. Vamos voltar aqui para os seeds. E o que é o interessante? É você já ter dados bases para você começar a criar seus usuários. E aqui o que a gente vai fazer é falar também sobre o Change Set e como isso você pode operar isso no dia a dia também. Então, como eu não tenho certeza, na verdade eu tenho certeza do que a gente está fazendo, mas como eu tenho que fazer algumas criações, então faz sentido eu começar a usar os seeds, inclusive para a gente na hora que for manipular dados com terminal interativo. Então o que você vai fazer agora? A gente vai utilizar aqui o Create Customer, e se você for perceber, olha, já vai até utilizar. Nem utilizou porque a gente não passou nada aqui, droga. Então agora o que você vai fazer? Vai vir aqui para a parte do Customer. Essas são as informações que você precisa de passar para começar a criar um usuário, para a gente começar a entender mais de Genset. Então primeira coisa, eu vou pegar aqui onde tem Fields, e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar uma vírgula, que aqui eu vou mexer nesses dados, e eu vou criar um map aqui. Onde tem string, que são esses aqui, eu vou começar criando um map, e aqui eu vou colocar, por exemplo, test 1, 2, 3, 4. Vamos começar com essa informação. Então aqui a gente já está criando um map básico. Mata pra mim, pelo amor de Deus. Ah, não tá formatando porque eu coloquei uma vírgula a mais. Então aqui a gente tem os dados básicos para criar um customer. Então o que você pode começar fazendo? Se você deixar aqui, ele sempre vai executar essa informação. Até agora a gente não tem nenhuma validação a gente só está falando que eles são valores que são requeridos aqui no Genset. Basicamente o cast ele começa a fazer a associação com o esquema, e o validate required é quando esses campos eles são obrigatórios para serem inseridos. Então a gente já pode até começar a testar aqui o nosso código. E agora o que você pode fazer? Aqui no caso a gente já tem um customer que ele já começa a ser válido. E aqui você pode fazer, por exemplo, o StoreL, que é nosso store com o GraphQL. E aqui você passa um Customer. E aqui ele já faz a inserção. Se você faz esse mesmo processo, pegando todos esses campos aqui, com exceção do e-mail, ele vai começar a reclamar de Genset. Então, quando faz isso, ele fala que um campo não pode ser um branco. Gustavo, por que você está explicando tudo isso? Porque a gente vai ver isso também na hora que você for mexer com GraphQL e você precisa de entender mais sobre Gensets também. Então, por isso que eu já estou juntando os dois vídeos, beleza? Só que, para mim, nesse caso, o e-mail ele não é um campo que tem que ser feito dessa forma. E também o password não é um campo que é uma string qualquer. Então a gente vai começar a manipular esses dados de uma maneira um pouco diferente.
E aqui a gente acabou de setando o role como 1, 2, 3, 4. Se você não quiser passar um role, você pode colocar, por exemplo, um valor default. Isso serve para qualquer campo. Aqui eu vou colocar como user. O que é interessante na hora que você faz isso? Se eu vim para cá, deixar o meu map inteiro certo e remover o role, que é um papel essencial, e novamente vou criar aqui um customer, e novamente na hora que eu chamo, ele já dá aqui como required que o e-mail não... caramba, é esse map aqui, certo? Acabei de passar o map e cadê o nosso store? Ó, ele já está reclamando. A primeira reclamação que ele está dando aqui, ó, que já faz sentido do que eu quero mostrar para você, é que o campo e-mail ele precisa de ser único. Só que aqui ele lança um erro extremamente grotesco para a gente. É um erro assim que não faz sentido a gente ter esse erro aqui. Então você consegue utilizar o change set para começar a contornar esse problema. Então, como a gente já sabe que tem um campo que ele é o único, então você pode utilizar aqui o unique. Se não me engano, ele até sugere aqui, ó, unique constraint. Que aqui você vai simplesmente falar que o e-mail é um campo único e você pode até utilizar aqui o change set para falar existe um usuário com esse e-mail. Se você já faz isso, vamos recompilar o código e faz novamente a inserção, ó, ele já manda uma mensagem de false e ele já manda também um erro dizendo que já existe alguém com esse e-mail. Então aqui você já vê uma das validações que a gente pode fazer também. Outra validação que a gente pode fazer é a questão de o e-mail ser um campo totalmente downcase. Então se você vem para cá e, por exemplo, coloca A, B, C, D, E, tudo maiúsculo, e executa novamente... Para eu executar esse comando, eu vou precisar de criar outro customer. Então, a gente cria um novo customer e na hora que você faz uma inserção, olha o e-mail como que ele vem. Então, o que você pode fazer também? Como é um campo que eu quero diminuir, eu só quero ele como downcase, eu posso utilizar um update change aqui. Então, quando eu faço um update change, falando qual que é o meu campo no change set e passando uma função, que nesse caso eu vou fazer um downcase, o que vai acontecer se a gente recompilar o código? E na hora que você inserir novamente, ele transforma tudo em caractere minúsculo. Então essa é uma das outras validações. Sem contar que a gente não passa mais o role e ele já define aqui um default. Você poderia colocar qualquer coisa nesse default que ele vai funcionar. O porquê que eu estou te mostrando isso? Na hora que a gente for para o GraphQL, você vai ver algumas coisas que vai ser bem interessante. Isso serve tanto para GraphQL quanto para HTML quanto para JSON. Então é importante você saber dessas coisas. E tá certo, outro detalhe, o e-mail ele não é um campo que ele tem que ser, ele tem que ter um formato que é colocando um arroba. E para você fazer isso com o Elixir e ChangeSet, você pode fazer o seguinte, você pode colocar, no caso, um validate format. E agora a gente já sabe qual que é o campo, você pode colocar uma regex. E aqui eu falo, sempre tem que ter um arroba. E aí eu posso colocar uma mensagem de, por exemplo, digite um e-mail válido. Quando você faz isso, dá um recompile e tenta novamente, ele já dá um erro falando que precisa de ser um e-mail válido. Para criar um e-mail válido, olha como que está ficando o nosso seeds, eu posso colocar aqui um teste@teste.com. E aí, na hora que eu crio um outro customer, passando essa informação e criando, ele consegue criar novamente. E agora a gente já tem todas essas validações por e-mail. Então aqui a gente já viu bastante coisa de change set. Outra coisa que você precisa saber, como que você pode utilizar a questão de confirmação de password. Então o que você pode fazer é o seguinte, a gente tem um campo de password. E a gente vai sempre validar também ele. Na verdade, a gente tem o password hash, que vai ser um campo que a gente vai estar inserindo sempre. A gente não vai inserir, a gente não vai manipular esse campo. Para não manipular esse campo, a gente vai criar um campo chamado field password.
só que eu não vou inserir essa informação no banco de dados. Então eu coloco que ele é do tipo string, que na verdade é um campo que eu ia colocar mesmo como string, e coloco como virtual true. Quando eu faço isso, esse campo ele é um campo ilusório agora. E aí uma validação que você pode colocar também, isso aqui você já vai estar totalmente pronto para fazer autenticação. Então outra validação que você pode colocar é o de validate length. Então se você vem aqui e coloca validate length e você passa aqui no caso o campo que é o password, o que dá para você fazer? Eu posso colocar aqui que o mínimo que eu quero são 6 caracteres e o máximo que eu quero são 100. E agora, na hora que você faz isso, dá um recompile, primeiro que a gente nem tem um campo de password. Então, ele já dá uma mensagem, já que existe um usuário com esse e-mail. Então, aí o que você pode fazer? Pode pegar aqui e colocar um teste, Isso aqui é importante para a gente terminar essa validação. Vou colocar teste @1 aqui. Então, eu vou criar um customer e vamos criar novamente. No caso, ele está fazendo a criação porque o password é um campo virtual. Para ele começar a encher o saco, na verdade, que é uma validação que a gente vai começar a fazer com a password, é o seguinte: a gente vai ter que pegar e tirar também do nosso validate required o password confirmation e começar a colocar o password hash. E começar a colocar o password como um campo de validate required. Então a gente não tem ele nem mapeado aqui, nem no validate required. Então eu vou pegar o campo de password e começar a colocar aqui. E vou dar um recompile. Óbvio que o nosso usuário foi criado. Vou colocar aqui o teste 2. Então aqui eu faço customer. E novamente a gente chama a parte de criação. Ele dá um erro falando que o password can't be blank. Então a gente já altera aqui para password, que é um campo que a gente vai usar. Cria novamente, a gente está manipulando esses dados. Esse aqui eu acho que é o mais chatinho. Depois a gente já vai começar uma parte bem legal de GraphQL. E aqui ele já está falando que should be list count characters. Ou seja, nesse caso ele tem o mínimo que é 6. O que você pode fazer nesse caso aqui? Para ter uma mensagem um pouco mais amigável, e eu gosto de deixar essa mensagem mais amigável. Você pode colocar, por exemplo, uma mensagem dizendo password tem que ter entre 6 e 100 chars. Alguma coisa nesse sentido. Quando a gente dá um recompile e chama novamente, ele já dá outra mensagem um pouco mais amigável. Só que isso não é o suficiente também se a gente fosse pensar em password. A gente precisa também ter uma confirmação. Para ter uma confirmação, o que você precisa de ter? O nome com um underline confirmation. E o que você pode fazer também é colocar esse campo como que você precisa de passar ele. E aqui no validate required também. Então quando você recompila, isso que é o da hora do Team 7, você consegue fazer muita coisa por aqui. Aqui ele dá uma mensagem do password, a gente consegue vir aqui no password, colocar 456. Cria novamente um customer. E na hora que você chama novamente, ele dá um erro falando que o password confirmation can't be blank. Então, a gente já está até mexendo aqui com nossos seeds, então vamos colocar aqui o password confirmation. E o que eu vou fazer já para a gente não perder muito tempo? Eu já vou colocar uma validação de password confirmation. Então para isso a gente pode fazer o seguinte, você pode descer um nível aqui. Na verdade eu vou só deixar aqui o código dessa maneira. E aqui a gente vai usar o validate confirmation, falando que vai ser o password. E a mensagem vai ser o seguinte: password não é igual, certo? E aqui eu vou só colocar já 1, 2, 3, 4, 5 e a gente já volta refatorando aqui. Então, dá um recompile. Só para ter certeza. Estou usando bastante aqui esse customer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui customer
recebe esse map, para a gente até copiar mais fácil. E eu vou mandar aqui o customer no nosso seeds. Então, como a gente já recompilou, eu vou pegar aqui o nosso customer, gerei ele, vou chamar novamente o create, e aqui ele está dando um erro. Vamos vir aqui. Password foi um caractere a mais aqui. Novamente. E aqui ele dá um false falando que password não é igual. Então aqui a gente acaba de terminar uma boa validação. Vamos testar só mais uma vez. Quando chama, ele já deveria fazer isso. Existe um e-mail com esse usuário, um usuário com esse e-mail. Então vamos colocar aqui um, vai. Ou só teste, @teste. Acho que aqui a gente já tem validação pra caramba que a gente fez com o customer. Só que se você for pensar fazer isso em front-end, o tempo que a gente ia demorar, às vezes, quando você faz isso em JavaScript, quando você faz isso em qualquer outra coisa, é muito mais demorado. Em Elixir a gente fez isso com o Ecto, com um esquema muito mais fácil. Isso que é o da hora, isso já vem até nativo quando você já coloca o Elixir. Só mais uma coisa, a gente precisa começar a gerar o password hash. Então, para isso, eu vou criar uma função chamada hashing, que nessa função a gente vai colocar ela como privado. E aqui a gente vai fazer algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: se for um change set normal, a gente vai devolver o change set, está tudo certo. Na verdade, dá até para fazer uma simple function aqui. Certo, na verdade é change set. Certo. Mas se nessa função a gente tem um ecto.changeSet e que nesse changeSet ele, quando você pega um changeSet, você pode perceber quando a gente faz as validações, ó, ele tem toda essa estrutura aqui. Se nessa estrutura ele tem um true e aí a gente pega os changes e que nesse changes a gente tem um password, aí a parada vai mudar um pouquinho aqui. O que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar o change, passando o change set, e que nesse change set a gente vai agora utilizar o argon2 para criar um hashing. Então, para criar esse hash, a gente vai fazer argon2.addHash, passando, no caso, o password que a gente pegou aqui de todo esse mapeamento. Só isso que a gente já vai fazer aqui. O que ele está reclamando? Falou que o password não... Vale true password addHash. Tá, a gente já tá fazendo. Ok. Será que eu tô com problema de criptografia? Vamos ver. É bom que a gente já vê aqui algumas coisas. Bom, vamos olhar aqui com mais detalhes na minha dependência. Então eu coloquei o argon2 Elixir na versão 2.0. Como a gente já viu bastante coisa e só falta esse detalhe e a gente já tem os seeds que já faz tudo isso, a gente pode executar mixsteps.get mixecto.reset e aí ele vai deletar todos aqueles usuários que a gente criou e vai criar esse. Changeset does not exist. Tá, eu peguei aqui o changeset, mas eu não tratei esse dado. Era esse o problema. Mas já vamos ver aqui com ecto.reset. E ele já cria pra gente um usuário. Então a gente já percebe até aqui, ó, que o password ele já vem aqui todo com uma criptografia. Por quê? Porque essa criptografia é do hash que foi gerado. Tá certo? Então bora continuar. Então a gente já viu bastante coisa do
do Ecto, a gente já viu como que você pode fazer essas manipulações avançadas de Change Set. A gente vai continuar vendo, porém agora a gente vai ver mais a questão de mapeamento de entidades. Então o que, que você pode fazer agora? A gente vai criar uma questão de criação de produtos, criar uma criação de produtos. A gente vai fazer um processo para criar produtos, então você pode fazer um mix Phoenix Gen Context Products, contexto aqui vai ser Product, tabela Products, você pode colocar name, price vai ser um decimal e a quantity a gente vai colocar como integer. Então, mais uma vez, a gente criou aqui todo um mapeamento. Para você, a gente já pode até utilizar os seeds aqui novamente. A gente pode colocar, por exemplo, PlayStation. E aqui no PlayStation a gente já sabe que os dados para você criar um produto, no caso aqui um product, cadê aqui o nosso mapeamento? É name, price e quantity. Vamos pegar essas informações, vamos jogar para cá. E aqui a gente vai remover. E agora o que eu vou fazer vai ser criar um map, onde o nome vai ser PlayStation. O price eu vou colocar como, deixa eu pensar aqui um preço que a gente pode colocar para o nosso PlayStation, pode ser 3.000. E quantity a gente vai colocar que a gente tem 300. PlayStation a gente vai ter bastante. Então, como a gente já está vendo aqui a questão do Change Set, você pode fazer o seguinte. Pega o PlayStation e agora você vai utilizar o StoreL products.createProduct e aqui você cria um PlayStation. Então toda vez que você usar aqui, você já vai estar criando um PlayStation. E agora o outro detalhe que você pode ver também aqui para a gente criar seria, por exemplo, um Xbox. E eu vou colocar que ele é 4.500 ou 4.000 reais, eu vou colocar que eu tenho só 100. Então, aqui no Change Set, olha que interessante na hora que a gente faz a mesma coisa, porém com o Xbox. A gente acaba tendo dois videogames. Eu acho que aqui é o suficiente para a gente começar a manipular os nossos dados. Se eu executo o reset, ele já vai gerar o migrate. Aqui a gente vai entender mais dos dados. E logo após a gente vai para o GraphQL. Então ele já fez toda a criação para a gente. Se você entrar aqui no Mix e você quiser listar agora tanto os products quanto os usuários, a gente vai ver que vai ter dois videogames aqui. No caso, quando lista, ó, tanto o PlayStation quanto o Xbox. O mesmo para customers. Se você pegar, acessar aqui e colocar a lista, a gente já consegue listar tudo. Tá certo? Então, aqui a gente já fez alguns mapeamentos básicos. Para a gente usar o GraphQL, agora a gente vai fazer outras entidades. E a primeira entidade que a gente vai criar agora vai ser a de order. E para criar essa entidade, você pode executar o comando mixPhoenix Gen Context. A gente não vai usar muita coisa, já vou avisando, mas a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pegar e mapear essas entidades, como que eu posso dizer agora? A gente vai mapear essas entidades e quando a gente mapear essas entidades, a gente vai começar a colocar alguns relacionamentos. Então, primeiro que a gente vai mapear de orders, a gente não vai ter campo nenhum, mas a gente vai ter um Customer ID, que vai ser um References. E aqui o que acontece no References que a gente vai fazer? A gente vai pegar e colocar a referência para Customers. E a gente vai ter um Product ID, que a gente vai fazer também um References para Products, que é o que a gente já criou, beleza? Então, essa é uma das entidades que a gente vai fazer. Generate Context. Tá, esqueci de colocar aqui no caso. Qual que é o esquema? Order. Qual que é a tabela? Orders. Tá certo. Então, a gente já criou também aqui esse relacionamento.
Se a gente entra agora na questão dos products e das orders, a gente vai fazer algumas coisas aqui para ajustar. Uma coisa que faz sentido a gente colocar também aqui na questão dos products é que seja um nome único. Então você pode vir aqui para os products e colocar aqui no caso name. Então a gente nunca vai poder digitar outro nome. Então já faz até sentido, como eu já te ensinei, faz sentido você vir aqui e pegar a parte do Unique Constraint, vir aqui para o mapeamento, colocar e já colocar essa informação. Existe, vou tirar até mensagem, vou deixar a mensagem padrão. Então aqui a gente já usa o Unique Constraint também. Tá certo, a gente criou a parte da order. Aqui o que é interessante na questão das orders? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem aqui já o relacionamento, tá tudo certo. Aqui o que eu vou fazer? Qualquer hora eu posso ensinar mais, mas aqui a gente tem tanto o Nilify quanto o Update All, quanto também o Nothing. E nesse caso, o que você pode fazer? Quando for deletar um customer, a gente vai usar o Nilify All. E aqui no Delete também, que seria deixar o campo nulo. E aqui a gente pode fazer o mesmo para a questão do update. Eu acho que a gente nem vai chegar a usar esses relacionamentos, mas bora lá. Então aqui a gente pode colocar um update, que vai ter essa mesma configuração. E aqui eu vou formatar o código. Tá meio sujo aqui, não estou gostando dessa visualização, mas beleza. Então aqui a gente começa a ter um relacionamento. Se você for entrar aqui na questão da tabela de orders, você vai ver que está aqui como Customer ID e um Product ID. Então, para você criar uma order, você só precisa disso. Só que, na verdade, se a gente for pensar, não é tanto uma order que a gente precisa aqui. Tá? A gente já tem o Product ID, mas na verdade o que a gente precisa de o preço do produto pode variar. Só que se a gente altera isso, a gente vai ter que fazer um update em tudo. Então o que você pode fazer? O que eu vou fazer agora? Eu vou remover essa parte aqui, vamos remover a parte de order, que a gente já vai mapeando tudo de novo. Então eu removo aqui e eu vou remover também aqui orders. Vamos ver outras coisas que tem que remover. A questão dos testes também eu vou remover. Order test. E deixa eu ver, então removi todos os testes. E o migration, então a gente tem aqui o migration. Eu vou criar outra migration, na verdade outro contexto que vai ser o de order products. E aqui o que vai acontecer? A gente vai ter sempre um relacionamento desse order products com o produto, e no order a gente vai ter um relacionamento com o order products e o customer. Então vamos lá, Phoenix Gen Context, e aqui eu vou criar um order products, orders product, tem até aqui ó, order products é o nome da tabela, que eu vou ter um product ID, que eu vou fazer uma referência com products. E aqui o que vai acontecer? Eu vou ter também, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter também o price, que vai ser um decimal, e um quantity, só não vai ter um nome. Então vamos vir para esse relacionamento aqui. Então a gente tem aqui o order product, e que nesse order product, o que a gente vai fazer? Vamos entender o que ela tem aqui, e o que a gente já pode começar a mudar de dados. Então a gente tem aqui o Product ID, e não faz sentido ter o Product ID, porque eu vou querer fazer sempre um preload. Então para isso eu vou colocar aqui como um Product, e aqui eu vou colocar sendo um StoreL, Products, eu vou colocar a entidade. Então a gente vai começar a criar esse relacionamento. O que está reclamando? Is not valid as a field. Não entendi. Did you mean of? Tá. Isso aqui na verdade é um belongs to. Então essa ordem products pode pertencer
Só que o que acontece? A gente pode fazer um mapeamento reverso também. Então a gente pode pegar aqui, no caso, a nossa entidade Order Products. Você pode vir para cá e colocar um has many. E aqui a gente pode criar um Orders Products. E aqui colocar o relacionamento reverso, que um vai poder acessar os dados do outro. Tá certo? Então essa parte de mapeamento aqui de Orders Products e de Products, a gente já termina ela aqui. Só que um detalhe, o que eu vou fazer? Aqui eu preciso de inserir Price and Quantity. Só que eu vou falar que você precisa também inserir um Product ID. E a mesma coisa vale aqui também para Quantity. Então você sempre vai ser um campo requerido você inserir. Então você vai ter que inserir essa informação para fazer esse insert. E agora que a gente fez a questão do Order Products, vamos ver os relacionamentos. Eu vou deixar aqui como um Nillify All. E também no onUpdate também. Eu vou fazer essa operação de onUpdate. Beleza, aqui já está mapeado. E agora o que a gente vai fazer é mapear a questão de que sempre vai ter um Order Products com uma Order. Então vamos voltar para cá para o relacionamento. E aqui o que a gente vai fazer é começar a ter esse relacionamento entre essas tabelas. Então aqui eu posso fazer novamente um Generate Context, Orders, Orders, Customer ID, como referências para Customers. E agora a gente vai ter também uma questão de mapear Order. Pode ser Order Products. Order Products. Deixa eu ver aqui alguma ideia que a gente pode fazer. Pode ser Order Products ID. Que na verdade a gente vai ter várias. Deixa eu pensar aqui nesse relacionamento. Pode ser Order Products ID, References, e aqui na referência a gente vai passar Order Products. Certo, feito isso, vamos vir aqui para o nosso Create Orders, e aqui o mapeamento também eu vou fazer aquela questão de usar o Nillify, que já é mais tranquilo. Então eu vou vir aqui para a questão do Order Products e vou pegar toda essa referência aqui. Tá muito mais fácil. E vou dar um copy e paste. A diferença são as tabelas que a gente vai mudar. Então, coloquei aqui, pego aqui o Customers. E eu vou fazer a mesma coisa com essa parte do onDelete pro mapeamento aqui do Order Products. Só mais um mapeamento, e nesse caso a gente pode usar o Migration, e que nesse Migration a gente vai colocar Increase Order, que aqui o que você vai fazer? Nesse caso a gente tem a tabela de Order Products, então a gente vai fazer uma alteração nela, e até fica aqui uma dica. Então você pode pegar aqui a Order Products, esse mapeamento, vou copiar e vou colar. Aqui vou colocar como Alter Table. E agora, aqui a gente pode remover essa parte do código, porque não é interessante. E a gente vai adicionar um campo novo que é o Order ID. E aqui a gente vai fazer um relacionamento com Orders. Isso que a gente vai fazer agora. E aqui a gente pode até executar um Migrate para ver o que vai acontecer. Espero que não crashe. Crashou, vamos ver onde que crashou. Already exist duplicate column. Vou executar o reset. Outra coisa, ó, eu esqueci de tirar o timestamps. Vector reset. Então todos os nossos mapeamentos estão corretos. Só vou fazer mais uma coisa. Eu vou criar um índice aqui, que nesse índice
o nosso, no caso aqui vai ser o order products, que é a nossa tabela, a gente vai dizer que o order ID ele é único. A gente vai criar esse índice agora. Então aí a gente executa essa questão de mapeamento das entidades no Changeset. Vamos voltar agora para os nossos mapeamentos aqui de orders products, orders e começar a mapear esses campos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora e que vai ser agora mais simples. A gente pode vir aqui para o order products e essa order products vai sempre pertencer também a uma order. Então, a gente pode colocar aqui o mapeamento para order. E a mesma coisa, se a gente for aqui na order, a gente vai ter um outro mapeamento também. Que sempre na order a gente vai ter muitas orders products. Então, vai ser um relacionamento. Então, aqui você pode colocar order products. E aqui a gente vai fazer referência para orders products, order products. Outra coisa, como a gente já fez esse mapeamento, a gente vai remover. E agora, o que você pode fazer também, ela pertence a um customer. Então, a gente pode colocar aqui um belongs to customer. E aqui você pode colocar storeL.customers customer. Certo, ele fica acusando isso porque você não pode ter os dois mapeamentos. Aqui tem o validate required, mas nesse caso, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui no caso o customer ID. E mais um detalhe de Changeset, que é o seguinte, a gente tem uma foreign key constraint que é o customer ID. Para ele não ficar soltando uns erros bem escrotos e também o mapeamento, na hora da gente não precisar ficar validando se o usuário existe, a gente pode colocar aqui uma foreign key constraint. E aí a gente fecha aqui com Customer ID. Tá certo? E eu acho que a próxima validação eu já vou fazer aqui, que é a questão de fazer a associação. Olha que da hora na hora que você faz essa associação. Eu vou associar esse hasMany, então eu faço aqui um cast assoc, falando o seguinte, quando tiver isso, eu quero que você use o changeset deles para também inserir esse produto. É basicamente isso que vai acontecer. Então eu uso aqui o orders products, eu vou fazer um alias porque a gente vai utilizar mais. Então aqui você pode vir colocando um orders product, colocando um changeset, que ele vai fazer esse mapeamento, a gente não precisa fazer build association, outras coisas. Aqui, o que você pode colocar? Vamos colocar que é obrigatório você passar um Customer ID e é obrigatório você passar uma Order Products. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte do nosso mapeamento. E agora vem a questão da gente fazer o mapeamento utilizando o GraphQL. Então, a gente fez todo o mapeamento aqui das entidades. A gente viu sobre o Changeset. Aqui, se você for fazer um insert, você consegue agora passar várias orders products, mas agora a gente vai começar a mapear com o GraphQL, para ficar mais visível e não ficar tão maçante aqui. Deixa eu só dar um git init, que agora eu vou fazer a parte do GraphQL, eu quero ver o código, então, changeset, e agora a parte do GraphQL. Então, para utilizar o GraphQL, eu utilizo algumas dependências que fazem toda a diferença. Eu vou deixar também o link para essas dependências, mas aqui no caso, uma dependência que eu utilizo, a primeira é o Absinthe. Então aqui no Absinthe a gente vai usar ele na versão 1.4. Por ele ter uns problemas com o Phoenix nessa versão, aqui eu faço um override true. Outra dependência é o Absinthe plug, que está na 1.5, aqui a gente não vai utilizar esse override. Outra dependência que a gente vai utilizar vai ser o relay, que ele está na versão 1.4. Outra dependência além do Absinthe relay, vou colocar o Icto, que a gente vai utilizar, na versão
0.1.3 e também o Absinthe. Esse aqui é muito da hora, Error Payload. E aqui você vai colocar na versão 1.1. E agora a última dependência seria o Absinthe com o Phoenix, que aqui no caso é a 2.0.0. Bom, colocado todas essas dependências, vamos dar um mixdeps.get. Aqui ele está reclamando. E nesse caso, mixdeps.update all. Já tem a aplicação rodando. Então, se a gente olhar aqui em localhost 4000, ele já dá aqui, não tem nada. Por quê? Porque a gente só tem o dashboard do telemetry. O que você vai fazer agora para começar a utilizar o GraphQL? A primeira coisa é ir nos routers. E aqui nos routers a gente vai manipular a questão das APIs. Então você pode vir para cá em Store Web, em router, e agora a gente vai remover aqui essa questão da entidade. E aqui você vai colocar um forward. Aqui a gente pode direcionar para GraphQL. Aqui você vai utilizar o Absinthe plug. O esquema a gente vai criar agora, que no caso vai ser store l GraphQL.schema. JSON codec, a gente vai utilizar o JSON. A mesma coisa parecida, só que para uma URI mais voltada para o GraphQL, mas para a interface, que a gente vai utilizar bastante ela. E aqui vai ser Absinthe plug.graphql. Então você vai colocar GraphQL. É só essa a diferença. E eu vou remover aqui essa parte de escopo, porque não faz tanto sentido. Então aqui a gente tem tanto um escopo para queries, que a gente pode chamar para fazer as queries de GraphQL, quanto também uma interface que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é interessante você fazer? A gente tem aqui um contexto, que a gente está trabalhando nossas regras de negócio. Cria uma pasta que vai se chamar StoreL underline GraphQL, e aqui a gente vai começar a inserir o que a gente precisa. E a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser os nossos esquemas. Então aqui dentro dessa pasta você pode criar um arquivo novo que vai se chamar schema.exe, que vai ser mapeado esse arquivo aqui, que vai ser o GraphQL Schema. Então a gente vai definir um módulo, nesse módulo a gente vai começar a ter o esquema. E aqui nos esquemas é onde a gente vai usar o Absinthe Schema. E agora, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter tanto as nossas queries, quanto mutations. Qual que é mais fácil começar? A gente vai começar pelas queries, porque a gente já tem alguns dados. E aí a gente vai começar pela questão de criar as queries para retornar tanto os customers quanto os produtos. Então aqui eu vou comentar aqui a nossa mutation, e aqui como a gente já mexeu um pouco com seeds, a gente já sabe que tem algumas informações. Então aqui eu poderia escrever, por exemplo, get all customers. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mapear qual que é a query. Então aqui a gente pode colocar que vai ser field. O nome da nossa query vai ser customers. Aqui a gente vai fazer um list of de qual entidade que a gente vai retornar. E aqui a gente vai mapear a customer. E aí depois do nosso field a gente vai criar o nosso resolver. Eu acho que aqui já faz sentido criar o nosso resolver. Então a gente cria aqui o nosso resolver, que a gente vai colocar como resolvers. A gente já vai ver essa criação. Customer resolver. Pensa que aqui é como se fosse essa parte aqui de query seria como se fosse as rotas, e o resolver como se fosse a controller. Então aqui a gente vai criar o customer resolver passando list customers.
e aqui 3. A gente vai entender mais sobre isso. Então, bora começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar a mapear esquema e resolver. Então, a gente pode pegar, criar uma pasta chamada type, que no caso esse customer ele é um type. E que nessa pasta type, você pode criar agora o nosso customer. Vamos ver esse customer aqui. Então, você pode criar aqui customer.ex, que aqui vai ser o def module store l GraphQL, acho que é esse o nome, type, ou pode ser schema, ponto types, customer. Na verdade, até para ficar mais legível e mais fácil de entender, vai ser customer type. E aqui a gente volta para o nosso esquema e cria o customer type, tá certo? E agora, para a gente começar a fazer esse mapeamento, para a gente começar a poder mapear essas entidades, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai começar a falar quais são os campos que o nosso customer tem. Então, aqui no nosso customer type, a gente vai utilizar o abthint schema.notation, e aqui ele já vai fazer magicamente esse mapeamento para a gente. E aqui você pode colocar object, e aqui você vai criar o customer type, que é a mesma informação que a gente está criando aqui no nosso customer type, é a mesma que a gente tem no nosso esquema, então vai ser esse mesmo nome. E aqui a gente vai começar a mapear os campos e-mail do tipo string. Você pode mapear, no caso, o first name. Até para fazer o seguinte, vem aqui para o nosso store, vai pegar aqui os campos, volta aqui para o nosso customer e você vai inserir. Então, basicamente, são esses os campos. A gente só não vai listar a parte de hashing. E remover aqui esse campo. Eu acredito que aqui já é o suficiente para a gente começar a criar a nossa query. E a gente também vai definir uma entidade aqui dentro de type, que vai ser a types. Então, a gente vai criar um novo arquivo chamado types.ex. E aqui, que eu vou fazer? Eu vou criar outra pasta. Vai ser types o nome dela, na verdade. Vamos jogar aqui o nosso customer. Então, schema types, tá certo? E types, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui já a importação aqui do nosso customer. Joga para cá, a diferença é que a gente vai parar em types. E aqui o que a gente vai fazer é também usar o abthint schema.notation, que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai mapear tudo que tem types. Então aqui por esse customer, vou colocar aqui, tá até bem confuso, vou colocar customer type, nome. Por ser esse customer types, ele para por aqui. Então tudo que para por aqui, na verdade, tipo com o types, a gente vai mapear. Então a gente pode utilizar aqui um alias e colocar um import types. E aí types.customer type. Customer type, tá certo? Então aqui a gente cria um mapeamento da nossa primeira entidade. Se a gente volta novamente para o nosso esquema, vamos voltar aqui para o nosso esquema, a gente já tem aqui mapeado, e aqui a gente vai fazer uma referência para os nossos types. E para isso eu vou utilizar aqui no caso um storegraph.schema.types, eu acho que é isso que a gente mapeou aqui, é isso mesmo. E agora o que a gente vai fazer, na verdade dá para, como a gente vai utilizar esquemas também, a gente vai fazer um import types schema.types. Eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente rodar a nossa primeira query. Bom, tá rodando aqui. Quando a gente chama novamente, ele já fala das nossas novas rotas. No caso é um forward. E aqui a gente tem uma interface. E para você manipular os dados de GraphQL, você pode colocar aqui só o link.
E aqui, se você for lá na documentação, ó, a gente tem aqui uma query que é de customer. E aqui o customer type, que é o que ele retorna. Então, para começar a retornar, você pode utilizar aqui customers. E a gente vai falar aqui que é o e-mail e o first name. E aqui ele já começa dando um erro falando que o list customer is undefined. Por quê? Porque a gente não mapeou os nossos resolvers. Então aqui a gente vai começar a mapear nossos resolvers. Então para isso a gente vai criar mais um atalho que vai ser em Store GraphQL Resolvers. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta também, tudo separado pela pasta GraphQL, porque fica mais fácil de organizar o código. Então a gente vai criar uma pasta chamada Resolvers e vai criar o Customer Resolver.ex. Vamos voltar aqui para a entidade, esse é o nome dela, na verdade ela vai vir daqui de Resolvers para Customer Resolver. Então def module, não é muito difícil, Customer, e essa aqui, Customer Resolver. Então agora a gente vai começar a criar a nossa primeira função. Voltando para o esquema, o nome é List Customers. Então aqui, o que acontece? A gente vai receber algumas informações que a gente vai inspecionar para entender, que vai ser os parent, os args a gente não vai usar agora, e resolution. Qual deles a gente vai usar nessa query? Nenhum. Então, mas a gente vai fazer um inspect aqui para entender. E sempre como um retorno, a gente vai colocar como um OK. E aqui nesse caso é muito fácil, é só utilizar o store L customers. E aqui você vai simplesmente colocar list customers. É só isso para começar a utilizar. Vamos entender primeiro o que retorna no parents para a gente ver o que vem aqui. E vamos mandar essa query novamente. Tá. Vamos ver aqui o mapeamento que a gente fez. Certo. List customers. Com 3 parâmetros. E x-s, acho que vai ser mais fácil. Certo. Vamos mandar a query e agora ele está reclamando no nosso IO inspect, porque também eu digitei errado. Vamos vir para cá. Inspect. Bom, eu acho que agora a gente resolve o problema. E agora ele já começa a retornar as informações para a gente. O parent ele vem vazio por enquanto, args vai vir vazio, a gente não vai mexer muito. E o resolution ele mexe bastante quando a gente tem contexto, quando a gente tem tipo como se fosse um cache, alguma coisa mais nesse sentido. Vamos mandar aqui só para tu ver o que retorna, e ele retorna basicamente como se fosse todo um mapeamento, um monte de coisa aqui que agora não faz sentido tanto ver essa informação. Então eu vou pegar aqui o resolution, vou comentar e vou deixar aqui a nossa primeira query. Se você quer mapear outro campo, por exemplo, last name, role, ele já retorna para a gente, tá certo? E aqui, se você for pensar, se a gente quiser fazer o mesmo para product, tá válido. Então, o que você pode fazer aqui? Meio que uma programação orientada a copy-paste. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, get all products, a gente vai chamar de products type, e aqui a gente pode criar uma product resolver list product. Em copy paste, então você pode vir aqui, ó, já que a gente mapeou a primeira entidade, dar um copy paste e colocar aqui como product type. E agora criar aqui como product type, só renomear mesmo product type. E o que um product tem? Ele tem name, quantity, vamos vir para cá, name, quantity e orders. A gente não vai fazer esse mapeamento aqui de orders com o product. Então a gente vai vir para cá, a gente vai ver também como faz esse mapeamento.
e vai mapear aqui esses campos. Decimal ele não existe, então você pode alterar aqui para string, dá muito problema. E aqui basicamente é colocar o product type. Eu acredito que aqui em product resolve a gente resolve, que a gente já resolveu. É product type, então a gente já ia, vamos colocar product type, que eu acho que é mais legível pra gente. Ver aqui. É isso mesmo. O resolver você pode copiar e pode dar o nome de product resolver também. Resolver, e aqui a gente vai chamar products e vai passar essa informação e vai ser list products. Só para validar, a gente volta aqui para o esquema e valida o nome. Get all products. O que eu vou fazer agora? Você pode vir aqui fazer um recompile. Deu problema em esquema aqui. Tá, então ele está reclamando que product type is not defined, porque como a gente fez bastante alteração, ele não conseguiu pegar todas elas. Certeza. Bom, aqui ele já está executando. Se você quiser listar o product, você pode criar uma new query aqui, ou nesse caso eu vou aproveitar aqui esse espaço que eu tenho. Isso não é obrigatório, isso aqui é só uma forma. Eu vou usar aqui para ver os campos que eu tenho, que é o name, price e o quantity. A gente utilizou os seeds. Se a gente mandar aqui, ó, a gente já vai começar com um erro que está falando que é um undefined. Então eu vou vir aqui para o product. O que vai fazer agora é a questão de usar os mutations para fazer inserts. E eu acho que a gente já aprendeu quase uma boa parte do GraphQL que chega a ser útil, que a gente pode fazer. E aqui que a gente pode começar agora fazendo, eu vou deixar para não ficar muito denso, alguns desafios depois. Mas eu vou fazer os dois principais porque esses aqui são demorados. Primeiro, a gente vai fazer o mutation de criar usuário. Então, para isso, a gente já vai começar a utilizar o describe. É bem parecido com os de cima. Porém, o que vai acontecer aqui no mutation? A gente vai colocar um create a new customer. A gente vai chamar de create customer. O type vai ser um tipo que a gente pode falar que vai ser customer payload. E aqui, na verdade, vamos começar com customer. Vamos devolver o customer type mesmo. E agora o que a gente pode fazer? A gente vai começar a passar um argumento. E o argumento que a gente vai passar agora vai ser que você vai inserir um customer e não pode ser nulo. Então a gente coloca um non-null. E aqui a gente vai falar que vai ser do tipo customer input type. E aqui você pode colocar aqui que vai ser o create customer. Certo. Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer é começar a desenhar esse customer input type. O customer type é o mesmo. Então, para isso, a gente pode vir aqui no nosso customer type. E aqui no nosso customer type, o que vai mudar? É o tipo do input. Então, a gente vai colocar como input object, que vai ser, no caso, customer input type, que você vai ter que informar todos esses campos, mais o password e o password hash. Então a gente vai colocar aqui o password, vai ser uma string, e o password hash. Então a gente já viu toda a tratativa de erro que a gente tem. Então agora o que a gente pode fazer é vir aqui para o nosso resolver, e aqui no resolver o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente também chamar a função de create customer. Então a gente pode aqui até dar um duplicate. O que interessa para a gente é o nome, e aqui é onde a gente começa a utilizar. A gente pega aqui o nome e vem para cá, create customer, e aqui é onde a gente começa a usar os argumentos. Então, se a gente for ver, a gente vai fazer um create customer também e vai passar os argumentos. E aqui o que é interessante é ver o que está retornando aqui no args. Então, feito isso, a gente dá um recompile. Undefined create customer is undefined or private. A gente não está usando aqui. Tá certo.
Aqui como a gente duplicou do Product Resolver, na verdade a gente tem um Customer Resolver. Então o que a gente fez foi mapear quais campos a gente vai mandar. Aqui a gente já começa com um erro que está falando que não está definido. Provavelmente é porque ele não recompilou o código inteiro. Certo? Recompilado o código, a gente pode vir para cá. Eu vou dar um refresh. Vou criar uma nova query. E que nessa nova query, se você for olhar também aqui nos docs, ó, a gente começa a ter mutations. E aqui a gente tem a create customer, que você tem que passar um customer input type. Ele já fala o que você tem que passar. E também o que vai retornar. Então a gente já tem essas informações. Então, para isso a gente vai criar um mutation, que no nosso mutation a gente vai ter o create customer, a gente vai passar um customer, e no customer a gente vai passar as informações que a gente quer. Para ficar mais fácil, como a gente tem aqui no seeds, essas informações, eu vou pegar aqui no seeds, então aqui é como se a gente tivesse um JSON, e eu vou vir para cá, eu vou colocar aqui essas informações. Tá certo, isso aqui ainda não vai dar problema. Então, eu vou colocar aqui o teste 2. O que ele está reclamando aqui? Que a gente não está retornando nenhum campo. Então, a gente vai retornar e-mail, first name, last name e role. O que dá para fazer também? Outro campo que a gente não está retornando, que seria interessante a gente retornar tanto no product quanto no customer, o ID. Então, a gente vai pegar, vai colocar aqui o ID, que vai ser um campo que a gente vai retornar. Então, tanto aqui quanto no Product. Então, você vem aqui no Product e coloca o Field ID. Bem parecido, como se fosse um esquema também. Quando você manda um mutation, aqui ele já está reclamando que tem um has invalid value. Então, o que seria esse has invalid value? Tá, vamos ver aqui. Tentei, né? Vamos fazer o seguinte. Ó, e-mail. O que ele está reclamando? E-mail. Seria dessa forma que eu iria inserir. Vamos começar do zero então. E-mail. Teste 123 @ 123. First name. Last name. First name, last name, password. Tô retornando password hash ao invés de password confirmation. Então tá, vai ser password confirmation. Então vamos voltar para cá. Vamos salvar a nossa query. Password. Mesmo vale para password, deveria já carregar para a gente o password confirmation. Vamos dar um recompile aqui. Password confirmation, e aqui você pode passar 123 123 também. Certo, quando a gente manda um insert, e aqui ele já reclama do que está acontecendo. O first name não pode ser em branco. Então essa é a primeira reclamação que ele tem. Vamos dar uma olhada também, olha o que a gente tem. A gente tem aqui um customer que ele tem todas as informações mapeadas. A gente não tem que passar. Esses campos que está vindo aqui, ele está vindo em args. Então args tem um customer. O que interessa para a gente é os argumentos que está vindo dentro do customer. Então aqui você pode pegar e alterar para ser um customer. Então agora a partir de agora ele vai mandar um customer. E a gente extraiu essa informação dos argumentos. E aqui, no caso, o inspect ele não faz tanto sentido para a gente, beleza? Então eu vou recompilar o nosso código. Vou voltar e vou mandar novamente. E agora ele dá um OK, que ele conseguiu fazer um insert, mas aí ele deu um bad map error, porque a gente está recebendo um OK com um customer e bad mapping error, expected a map, mas a gente recebeu aqui um OK com essas informações. Estranho, por quê?
que esse mapeamento ele já tem que ser feito. Ele já faz esse mapeamento pra gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar o servidor também. Eu vou voltar novamente. Saquei. Como a gente já retorna um ok, tá reclamando disso. Na verdade não é porque ele espera um map, mas a gente está retornando uma tuple. Pronto. Vamos mandar novamente. Ele vai reclamar de outra coisa aqui, com certeza, que no caso aqui já existe um e-mail com esse usuário. E olha como o erro é feio. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 3. Quando eu mando, ó, ele já fez um insert. Se a gente volta aqui na query, a gente já consegue ver que tem os dois usuários aqui, na verdade os três. Tá certo? Então a gente já mapeou esses campos. Porém, na hora que eu faço eu tento novamente, ele dá esse erro. E aí que tá. Para criar toda uma estrutura, para mapear campo, para você tratar esses erros, fica muito demorado, fica muito chato. E por isso que a gente colocou a dependência para tratar com os erros. E para tratar com esses erros, o que você vai fazer? Você pode vir aqui no nosso esquema. E aqui no nosso esquema, o que a gente vai fazer é utilizar um import em absinthe error payload. E aqui a gente vai fazer um import type, que vai ser no caso o absinthe error payload. E aqui você vai utilizar o validation message, que é onde ele vai tratar as mensagens para a gente de erro. E para começar a retornar um erro um pouco mais amigável, o que você pode fazer aqui também? Agora a gente vai fazer um payload object, mapeando no caso um customer payload para customer type. Então aqui a gente faz esse mapeamento. Aqui não é um list of, é porque a gente duplicou, então por isso teve esse problema. E agora a gente vai só substituir aqui por customer payload. Bom, feito isso, eu vou dar um recompile. E aqui ele está me dando um erro de validate undefined message. Import absinthe error payload validation message types. Deu um ok. Vamos tentar novamente. E agora ele já dá uns erros diferentes. Por quê? No nosso mapeamento a gente não tem mais essas informações. Aqui, se eu atualizar. Se você for olhar agora, o que a gente tem é messages, result e successful. E aqui, se você for olhar em successful, ele não tem nada. Result vai ser os campos, que é o que a gente está mapeando agora. Quando tiver sucesso, vai retornar isso. E messages são se tiver mensagem de erro. E aí, no caso, ele fala o code, field, message, template e options. Vamos ver o que está retornando aqui. Options must have selection subfields. Ok. Então aqui a gente faz key e value. Então vamos mapear tudo agora. Então aqui a gente tem um cenário que vai dar erro. E ele deu erro. No caso, existe um usuário com esse e-mail. E só que a gente mapeou aqui. E em tese já deveria funcionar. Vamos atualizar de novo. E vamos atualizar aqui também. Então tá certo. Bom, vamos voltar para cá. Então a gente já volta aqui para o mapeamento. Deixa eu confirmar. Nesse caso tá tudo certo. Esqueci de colocar. No caso ele já tá mapeando tudo correto, mas aí a gente vai colocar um middleware. Que nesse middleware a gente vai usar um build payload. Então aqui ele vai pegar e vai transformar esse payload pra gente. Bom, feito isso, eu vou dar um recompile. E agora a gente vai mandar novamente. E aqui ele fala qual que é o tipo de erro. Code, pode ver que não tem necessidade, mas tem aqui o field. Quais são as options que ele dá, no caso é constraint e-mail, e fala qual que é o template. Template também não seria tão usual pra gente,
Então a gente pode remover também o template. E a gente pode ficar somente com field e message. Então, por exemplo, se a gente não mandasse um password que não tá batendo, ó, ele já fala que o problema está no password confirmation e fala que o password não é igual. Então a gente começa a ter validações de change sets aqui. Então poderia colocar aqui um outro e-mail e ele vai fazer o cadastro e devolver para a gente como successful e qual que é o resultado. E message não tem nenhuma. E o que eu vou falar? Eu vou deixar aqui como desafio você fazer também o create do product. E além de fazer o create do product, você fazer os outros creates e fazer os outros mapeamentos. Fica aí como exercício. Que o que a gente vai fazer agora seria o create order, porque aqui tem uma regra de negócio que a gente precisa estar focado para criar ela, beleza? Então eu vou duplicar aqui. No caso eu não vou fazer tratamento de erro por enquanto nessa, porque senão a gente ia gastar muito tempo de vídeo. E aqui eu vou colocar create order, que na verdade o que ele vai fazer vai ser um list of, e aqui ele vai listar um order type, que é o que a gente vai criar agora. Aqui no input a gente vai colocar, nos argumentos a gente vai colocar aqui uma order, e que vai ser uma order input type. Resolver a gente vai criar um order resolver e create order. Certo, vamos começar mapeando os campos. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Customer Type. E aqui no Customer Type a gente vai fazer o seguinte, vai colocar como Order Type, que é o nome do nosso arquivo. Deixa eu voltar aqui para os nossos esquemas. Fechar tudo. Volta para os esquemas e é o Order Type, o mesmo nome, certo? Vai ser Order Type. E aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai mapear os campos. E aqui o que é interessante no GraphQL, como que a gente vai mapear? Então, primeira coisa, a gente vai ter um Order Type, que tem um ID, e tem também um Customer ID. Então, a gente já sabe que esse campo existe lá no nosso change set. Outro campo que a gente vai mapear seria os Order Products, que aí no caso a gente pode até colocar aqui mesmo, que é o Order Products. E que no caso, ele também é uma lista de Order Products. E o que acontece aqui? Esse caso é o seguinte, a gente vai devolver uma lista realmente desse produto que a gente está criando, só que a gente vai criar uma associação, que aqui essa associação ela não existe no mapeamento. Então a gente vai buscar essas informações quando a gente tiver um repo.preload, que é algo que a gente vai utilizar também. E essa informação a gente tem aqui. Então eu falo que ele vai resolver essa associação dessa maneira. E aqui a gente já vai começar a utilizar o abthint.icto. E aqui a gente vai fazer repo com, no caso, store l.repo. Certo, e agora a gente também tem o nosso input type, que a gente já vai manipular esses dados. E aqui o order product, que é um objeto que a gente vai criar agora, é interessante porque ele vai ter um ID também, ele vai ser bem parecido com product, na verdade. Vamos vir, se a gente vir para cá e pegar esses campos, vai ser idêntico, na verdade. Só que qual que é a diferença? Ele não tem o name, só que ele tem o product. E para mapear o product, a gente pode fazer simplesmente product. E aqui a gente pode falar que é do tipo product type. Então você vem aqui e mapeia também como product type. Se você for olhar no relacionamento de order products, tá como product. A gente volta aqui para o nosso product type, order type. A diferença é que eu estou mapeando dois objetos aqui, beleza? Então a gente mapeia também e ele já vai entender isso aqui sem fazer nenhuma outra informação. E agora a gente tem um input object. Se a gente for olhar aqui no nosso esquema, o nosso input object é o order. Então a gente está esperando, na verdade, o order input type, desculpa. Então vem para cá. E aqui no order input type a gente sabe que precisa de passar um customer ID. E outra coisa é que a gente vai precisar de passar uma lista de produtos, e a gente vai criar essa lista da seguinte maneira:
products list of product info. Então aqui a gente acaba de criar outro product type, outro input object, que vai ter, a gente vai sempre passar o ID e a quantity do produto que a gente quer, que vai ser do tipo integer. Então esse é o nosso mapeamento. E agora que vem uma parada que a gente vai começar a só ver como que tá chegando aqui no create order, só que aqui a gente vai ter aqui a gente só vai ver quais são os argumentos, e depois de ver os argumentos a gente já vai começar a entrar numa regra de negócio bem pesada. Então, bora criar o nosso order resolver. Então vou copiar aqui de order, vou colocar order resolver. Então aqui vai ser order resolver. Deixa eu voltar aqui para as outras orders. E vai ser um create, e vai ter um create order. Vamos colocar em orders.service.create order. A gente vai criar esse arquivo. Bom, a gente não vai fazer a parte de listagem, eu vou deixar aí como desafio, porque senão vai ficar bem longo, já está longo essa masterclass. Então aqui a gente vai receber os argumentos que a gente está recebendo. E aqui a gente vai criar um create order, que aqui a gente vai ter um execute. E aqui no execute, o que você vai fazer? Nesse execute, você vai pegar a order que a gente vai receber. Então, já vai até mapeando aqui, que é order. E aí a gente vai pegar e vai mapear de duas maneiras. Primeiro, a gente vai receber um customer ID. E depois a gente vai receber uma lista de produtos que vai ser products. E aí a gente vai simplesmente passar aqui no nosso execute essas duas informações. Para não dar muito problema, o que a gente vai fazer também? Eu vou criar, vamos vir aqui no nosso orders, eu vou criar esse arquivo que vai ser na pasta services, create order.ex, que vai ter um execute. Então eu vou pegar aqui, vou definir esse módulo. E agora a gente vai criar o execute. Então, de início, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar com um OK e um map vazio. Só que eu vou... E aí a gente vai criando essa função, tá certo? Então, eu vou parar aqui o sistema e vou voltar novamente. Eu vou reiniciar ele. Então, primeira coisa, order input type is not defined. Tá bom. Então, se a gente for ver aqui no nosso types, eu não mapeei, no caso, o order type. Então, eu vou mapear aqui no... Certo. Então, agora está funcionando. Se a gente voltar aqui para o nosso código. Então, a gente já está com essas informações tudo certo. Se a gente for vir aqui, eu vou criar uma nova query, que vai ser um mutation. Que aqui no mutation a gente tem o nosso create order, que a gente vai ter que passar uma order. E nessa order, se você for ver, a gente mapeou aqui duas coisas para passar na order. Customer ID, quem que vai ser o customer. Então, se você vir aqui e listar os customers, a gente já tem aqui os IDs mapeados. O que me interessa aqui nesse GraphQL é só o ID. Então, eu pego, por exemplo, esse ID, eu não vou ficar mexendo muito com a questão de manipulação de constraint. Você pode dar uma avançada aqui, ou acho que eu vou criar a parte 2. E outra coisa que a gente vai fazer é mandar os products. Que aqui os products, a gente recebe uma lista. Que nessa lista eu tenho que passar um ID. Então, para pegar os IDs, a gente pode vir aqui no Products, colocar o ID, que é o que interessa para a gente também. Eu posso pegar, por exemplo, esse ID, vamos ver só. Bom, acho que é interessante ver o nome e ver a quantidade também. Então, aqui a gente tem o nome e a quantidade. E aqui é interessante ver essas informações toda hora. Então, aqui eu vou falar que eu quero comprar esse produto com esse ID e eu vou colocar a quantity como 3. E aqui, por ser uma lista, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro produto aqui também.
que no caso vai ser o Xbox. Tá certo. Então tá certo. Aqui a gente já começa a poder utilizar essa função. Aqui, como a gente já tem mapeado o que a gente quer, eu vou começar só com ID. Quando a gente manda, vai receber nulo. E aqui vamos entender como é que está chegando esses dados. Então aqui eu vou inspecionar o customer. E eu vou inspecionar também o products. Tá certo? Então essas são as primeiras coisas que a gente vai ver. Vamos ver o que está chegando aqui pra gente. Vamos mandar novamente. E a gente vê que já está chegando os dados corretamente do GraphQL para a gente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar aqui. Primeira regra, buscar por produtos pelo ID e que tenha a quantidade disponível. Essa é uma regra que a gente tem. Depois, criar um map para order products. Caso não tenha produtos ou quantidades, retornar erro. Se não, cadastrar order. E depois de cadastrar a order, que é o pedido, atualizar quantidade de produtos. Tá certo? Então essas são as regras. Então vamos criar a primeira, que é a questão de buscar o produto. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai percorrer todos os produtos e vai buscar por eles. Então vamos pegar aqui o produto. Para percorrer todos a gente vai usar um enum.map, que no enum.map a gente vai colocar aqui um product find. Certo, que aqui no Product Find a gente vai começar com o seguinte. A gente vai pegar esse produto e fazer um filtro nele. Então a gente vai utilizar aqui no caso um alias para store.products. E aqui a gente vai fazer essa primeira regra, que é buscar o produto. Então a gente vai colocar filter by ID quantity. Então a gente já está passando até o map aqui, que é o ID e a quantidade. Então bora criar esse filtro aqui no nosso na nossa parte de repositórios. Então tá certo. Esse filtro basicamente a gente já está recebendo aqui o ID e a quantity. Então a gente já pode até pegar um desses maps. E aqui vai ser o ID. E aqui vai ser quantity. Muito fácil para criar essa query. Então, para criar essa query, basicamente é um from p em product where p.id é igual ao ID que a gente está passando. Então, a gente precisa de fazer essa interpolação. E que o p.quantity, ou seja, no caso, se eu tenho 300 PlayStation, mas eu quero comprar 3, então eu posso fazer essa compra. Então a quantidade tem que ser maior ou igual a quantity. Feito isso, a gente pode fazer um repo.one, a gente só vai retornar um, vai colocar query. E aí a gente vai retornar o produto em si. Então aqui a gente já começa a pegar esse produto, tá certo? Então essa é a primeira regra. Existe a possibilidade, se a gente fazer o seguinte, a gente já está retornando aqui, eu vou colocar um ION inspect para você entender melhor o que vai acontecer. Existe a possibilidade de um new, então eu vou voltar aqui, vou executar essa query, e aqui o que vai acontecer? A gente não vai mais usar essas informações, então a gente vem para cá, no execute, então não preciso mais entender isso aqui. Então aqui eu vou recompilar o código, e eu vou enviar nossa query. Então aqui ele já veio com um erro dizendo que undefined function. Certeza que é por causa do código não compilado. Vamos tentar fazer novamente.
E agora eu envio, tá vindo new, e aqui está retornando o produto. Então a gente percorreu esse map retornando 2 produtos. Só que se eu só alterar, colocar um ID aqui diferente, tipo um 8, olha o que vai acontecer. Ele vai me retornar um produto e depois um new, porque ele percorreu esses 2 produtos, tá certo? Então, como já existe essa possibilidade, então a gente tem 2 casos aqui. O primeiro caso retorne um new, você vai me devolver new mesmo, não tem importância. Caso product exist, aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um mapeamento como se fosse para criar um order products. Então aqui no nosso map a gente tem o price, que na verdade vai ser products.exist.price, e o mesmo para quantity. E só que aí, ao invés de passar outra coisa, a gente vai colocar o product ID, qual que é a associação que a gente está fazendo aqui também, tá certo? Então a gente acaba de manipular nossa regra. Vamos dar um recompile. E agora a gente vai mandar novamente. E aqui ele já retorna para a gente um map com o price, com o product ID. Se você coloca aqui, por exemplo, um 8, ó, ele vai retornar para a gente um new e um produto. Então isso não é tão relevante para a gente, então é bom deixar essas informações válidas aqui, beleza? Então tranquilo, então a gente já viu essa questão, porém a gente pode retornar nesse map um new. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um enum.filter, que toda vez que o valor for, que a gente vai querer valores diferentes de new, porque como ele vai retornar um new aqui, se for diferente a gente vai continuar a regra. Então se a gente, na verdade isso não é aqui, agora essa regra ela vem para cá porque é no map. Então agora se a gente faz essa regra e dá um recompile e executa novamente, ele vai devolver 2 produtos, claro, dentro de uma lista, e se passar um valor que não é válido, ele vai retornar só um, simples assim. Ó, retornou só um. Então foi para isso que a gente montou essa regra. Então, buscar pelo produto e quantidade disponível já feitos, criar um map, caso não tenha produto, se tornar erro, ou seja, se essa lista retornar vazia, a gente vai retornar um erro. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um case do, que caso essa lista seja vazia, retorna para a gente error, there are no products available. E caso contrário, caso retorne essas orders products, que é o que a gente já montou, caso retorne order products, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um map, se você lembrar, quando você vai criar uma order, vamos olhar aqui na order, você tem tanto uma lista de order products, que é o que a gente já criou, quanto um customer, e aí a gente tem que passar ambos, tanto order products quanto customer ID. E aquele foreign key é uma validação que a gente criou também. Então aqui a gente vai retornar customer ID, vai criar um map com customer ID, que é uma informação, order products, que é outra informação do map, passando aqui a nossa order products, tá certo? Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente chamar orders, acho que a gente não tem um alias, orders, e aqui a gente vai fazer orders.create order, passando o map, que é como que a gente tem que inserir esses dados, tá certo? Que são os fields que a gente vai inserir. Feito isso, bora entender o que está acontecendo. Por a gente ter feito todo aquele mapeamento de change set, olha que legal na hora que a gente envia. Ó, ele já criou pra gente uma order. Então, essa informação pra gente é muito interessante o que ele está fazendo.
Só que aqui ele não retorna para a gente os orders products, que são os produtos que a gente tem que atualizar as quantidades. E para fazer isso, o que a gente vai fazer? Assim que ele faz esse insert, esse insert, a gente pode fazer o seguinte, que é, no caso de sucesso, dele retornar um ok, ponto, um ok order, então a gente vai fazer order, e aí a gente vai fazer no caso, um store l.repo.preload, e aqui a gente vai passar, a gente já vai trazer tanto os orders products, que é o que a gente tem aqui, order products, só que além disso, a gente tem uma lista de products aqui também. Então se você for ver, se a gente vir aqui na order products, na verdade ele tem um product, então a gente passa aqui um product, então que a gente vai retornar algo mais completo aqui, tá certo? E deixa eu ver, feito isso, a gente vai pegar esses produtos, que no caso é a segunda parte, caso não tenha produto, você tornar um erro, cadastrar a order, atualizar a quantidade de produtos. Então, onde a gente tem maiores informações é no order products. Então, aqui a gente tem os produtos em si. Então, o que a gente vai fazer? Por a gente também ter um mapeamento dos produtos, vamos ver o que ele vai retornar. Se a gente colocar aqui order products e vamos ver aqui primeiro. Deu pra ver que é uma regra bem densa aqui, na verdade. Bom, bora fazer outro cadastro. O que é interessante agora, que ainda não está atualizando a quantidade, mas quando a gente manda order products recompile, eu digitei errado. Bom, ele já começou com um erro falando que does not have association. Tá, então vamos vir aqui para order, e aqui a gente tem order products. Eu cadastrei errado, é order product. Deixa eu ver. Vamos manter. Vamos vir para cá. Vou colocar order products dessa forma aqui. E vamos olhar como que está retornando a order primeiro. Então, tá retornando. Eu vou fazer o seguinte. Vamos retornar primeiro só o order products. Também tem outra questão. Eu não fiz isso. Order. Vamos voltar aqui. O problema é que eu tô querendo fazer um preload de algo que eu não tô carregando junto. Vamos mandar novamente. E aqui no caso ele não tem order products. Tá, a questão do mapeamento tá literalmente errada. Então, como é order products, que a gente tem que ter aqui, has many order products, cast association com order products, eu vou voltar aqui o código e vou dar um mix Phoenix server. Na verdade eu vou dar um EX. E aí eu vou enviar novamente. Tá dando erro. Porque aqui é order products. Quase certeza que agora vai funcionar. Foi questão de nome.
Em algum lugar ele tá mapeando as coisas. No argument on no order products. Order products. Aparentemente tá certo. Tá, deu um erro. Vamos ver onde começou esse erro. No field. Tá. Ele começou aqui. No create order. Vamos pro change set. Aqui no change set tem um order. Aqui também eu esqueci. Vamos voltar para cá. E vamos enviar novamente. E agora a gente tem mapeado aqui todas as nossas order products. E aqui o que a gente já pode fazer? A gente pode pegar agora cada order products. E como a gente já tem aqui nesse caso duas order products, a gente pode fazer o seguinte: ponto order products, e aqui a gente pode fazer um enum.map, que nesse enum.map a gente tem uma order products, e agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar cada uma desses products que a gente tem, ó, a gente tem um product aqui, um product aqui, e a gente vai começar a atualizar eles. Então, um fn de order product, que a gente vai pegar o product, e agora que a gente pegou esse product nesse enum.map, dá para fazer um negócio mais legal ainda aqui. Dá para fazer o seguinte: tem products aqui, ponto update product, que já é algo que já vem por default aqui. A gente vai passar esse produto, que no caso é o product que a gente está vendo aqui, e além de passar esse produto, a gente vai falar quais são os campos que a gente vai querer atualizar. A gente nem precisa muito dessa questão aqui, desse map. Então aqui agora o que a gente vai fazer é o seguinte: olha, a quantity desse produto agora é, na verdade, esse E1, que no caso, é uma order product. A quantity, na verdade, agora é do ponto product, ponto quantity, que é o produto que a gente tá vendo também em questão, menos E1 menos a quantidade que a gente tem no order product. Ficou mais ou menos claro? Eu acho que ficou claro aqui. O que está acontecendo? A gente vai atualizar um produto, que é esse produto aqui dessa order product. Só que a quantidade agora, vamos supor, é um Xbox. Eu tenho 100 Xbox. Então eu vou fazer 100 menos, nesse caso da minha order product, a quantity que eu pedi foi 100. Então aqui eu vou tirar 100 daqui desse produto. Deu para entender agora o que está acontecendo? Se a gente voltar para cá, na verdade está com 3. Isso é um problema. Tá, qual que é o problema aqui do meu mapeamento? Eu fiz aqui price, só que aqui o que acontece? Eu vou ter que não pegar o product exist, e sim pegar o product find, que é o que eu estou percorrendo aqui, e colocar qual que é a quantity dele. E aqui o price sim é a única informação que a gente vai pegar do exterior. E aqui agora ficou mais claro. Que a gente está pegando do order quantidade de 100, tirando, por exemplo, do 3. E aí se a gente dá um recompile, essa regra ficou bem pesada, bem longa mesmo. E se a gente manda novamente,
Se a gente for olhar, olha o que acontece. A gente diminui a quantidade do Xbox e diminui a quantidade do PlayStation. Se a gente volta para cá e olha novamente, ó, 297 e 97. Se você volta para cá e executa novamente a query, ó, a gente diminui nas quantidades. Então é isso que está acontecendo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou colocar aqui 100. O que vai acontecer? Ele não vai passar o Xbox, ele vai dar erro. Agora, se a gente pega e, por exemplo, coloca aqui 3000, ele vai lançar uma mensagem para a gente de erro, ou deveria lançar, que no caso é a mensagem de que não existe produto disponível e essas coisas todas. Tá certo? Essa regra aqui foi bem pesada. O que a gente vai fazer agora? A gente fez toda a regra, a gente vai retornar um OK com um order. E caso um erro com change set, error, icto, change set, change set. E aí a gente vai lançar a mesma coisa, que é um error, change set. Tá certo? E agora a gente já pode remover essa questão desse mapeamento. E agora a gente tem a nossa regra completa. Então aqui, se ele não encontrasse nenhum produto, na verdade que é essa regra que a gente está tentando fazer, vou colocar aqui algumas informações a mais, ele estourou porque não é um binário, é um ID binário. Então eu vou pegar aqui somente um ID agora, que a gente já vai manipular esses dados. Eu vou colocar esse ID, vou remover um 1. E agora eu vou colocar um D. Ele já não está lançando a mensagem de erro. Eu não deu um recompile no code. Bom, agora que eu recompilei, ele dá uma mensagem: there are no products available. Vamos colocar aqui uma letra E, na verdade letra C. Copiar, mais fácil. Vem para cá, coloca a query, vai dar a mensagem porque não tem produto, mas eu vou tirar 100 dele. E aqui ele dá um create order com sucesso. Se a gente voltar para cá e for listar, a gente só tem agora 191 PlayStations. Então eu vou começar a economizar na quantidade aqui. E aqui na query, o que eu vou fazer? Eu já retorno o ID, vou retornar o customer ID. Lembra dos mapeamentos? Vamos começar retornando com order product ID 1. Só retornar order product. Então aqui ele começa com um 1. Por que ele está devolvendo 1 nesse caso? Sendo que eu já estou mapeando toda a order. Vamos ver o que está retornando aqui para mim. Como a gente fez a associação, ele já deveria começar a carregar para a gente. Então tá. Então ele já devolveu para a gente a order products. Então vamos ver como está feito esse mapeamento aqui no nosso esquema. Então vem aqui no order type, que vai retornar para a gente um order products, que é esse produto aqui. E deixa eu colocar order product type. Deixa eu ver se mudando o nome, a gente não faz sentido ser tanto um nome. Vamos deixar do jeito que está mesmo. Certo, eu vou só parar novamente o código. Aqui outra coisa que acontece, a gente pode ter uma lista de order products, tá certo? Vamos testar novamente, e aqui a gente já devolve o ID, devolve o price, quantity, vamos devolver tudo agora, o product. A gente já consegue fazer esse preloading, retornando também todas as informações. Bom, e aí quando a gente envia, a gente já sabe quanto que tem de quantidade agora, a gente já sabe qual que é o order product, qual que é o produto, qual que é a quantidade que tem desse order product. Se a gente manda, por exemplo, agora 3, então a gente tem 188, vai baixar para 185. Então a gente comprou 3, mas abaixou 1 aqui. Por quê?
Então de 187 tem que cair para 184. Não, fez certo. Alguma coisa aconteceu. Diminui 2. 181. 179, 177, 175. Tá certo? Então aqui a gente teve um conteúdo bem denso de GraphQL. Espero que você tenha gostado e um grande abraço, até a próxima aula.